Vini, aí no futuro a gente é feliz trabalhando? Essa pergunta já me persegue há alguns anos, sabia? Mas a verdade é que a gente aprende a sobreviver, mas feliz, nem sempre. Uai, por quê? Porque o mercado, ele convenceu a gente de que saúde mental é benefício e não direito. É tipo aquela história de comprar um celular sem carregador, sabe? Como assim, velho? Eu nem sei o que dizer. Pois, mas eu acho que a gente também vai aprendendo a contornar isso também, sabe? Só que nem sempre a gente aprende do jeito que é mais fácil e confortável, mas no final a gente aprende do jeito que é possível. Tá bom então, né? Acho que eu preciso ir. Sempre que eu sei de algo do futuro, minha viagem de ônibus até a faculdade é pensando verdadeiramente se faz sentido o que eu tô fazendo agora, sabia? Calma, pô, sem desespero. Pensa assim, no futuro, não tão distante, pelo menos você vai ter condições de pagar a sua própria terapia pra poder você processar essas viagens que você tá fazendo agora de ônibus. Olha que legal. Isso era pra me confortar, Pra te preparar, talvez? Não sei. Mas tudo bem, vai lá, estuda, porque esse mercado tá aí, impiedoso, cheio de coach quânticos, vagas que dão gatilhos de ansiedade só lendo o job description, você acredita? Ai. Ah, Vinícius, se o mercado de trabalho já era um labirinto, imagina agora com IA roubando nossos empregos, custo de vida altíssimo, coach falando o tempo inteiro em mindset e resultados, post tóxicos do LinkedIn a toda hora romantizando o burnout, e a gente aqui tentando sobreviver até o próximo 13º sem ficar na bad. Já tá contando os segundos pro sextor, né? Calma que ainda não é hora. Sendo assim, bora pra mais um episódio. Pegue sua carteira de trabalho, enquanto ainda temos direitos trabalhistas, desenhe um coração ao lado do seu contrato de trabalho pra inspirar a felicidade, enquanto se desespera porque a vinheta do Fantástico começou, lembrando que amanhã é segunda-feira, porque se a vida te obriga a trabalhar, que você não demita a própria felicidade por qualquer que seja o motivo. Roda a vinheta. Esse é o episódio 7 do podcast Foi Tentando Ser Feliz, o podcast com mais verdades do que muitas coisas postadas na rede social corporativa mais temida pela sua saúde mental. Eu sou Vinícius Jericó, o seu mentor na sua transição de carreira rumo a uma que te faça feliz e ainda renda um bom salário. Você já parou para pensar quanto tempo você passa trabalhando? Seja em casa, você tá ali numa reunião, entre uma tarefa e outra, você já se pegou pensando qual é o sentido de trabalhar? É meio que de repente, sabe? No meio do expediente, enquanto você vai ao banheiro e se olha no espelho, e aí do nada você começa a se perguntar se o que você faz te traz felicidade, ou se a sua versão mais nova estaria orgulhosa de você. Se você estiver chorando no banheiro, você já tem a resposta. Eita, que bateu uma bad aí, né? Já bateu um gatilho. Mas calma que ainda nem começamos. Ah, já sei. Talvez você seja daquele time que acha que o sonho do trabalhador é se aposentar. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Ou será que você é uma daquelas pessoas que amam trabalhar, são apaixonadas pelo que faz, não param quieto e se pudesse ficaria muito mais tempo do que consegue hoje trabalhando, só pelo aquele prazer e paixão de trabalhar numa coisa que verdadeiramente você ama? Seja quem você for, pode entrar. Esse episódio é pra você que, assim como eu, já se perguntou sobre trabalho enquanto estava no intervalo entre uma reunião e outra, que facilmente poderia ser um e-mail. Sim, porque o tema de hoje é um tanto delicado para alguns, porque toca exatamente nessa espinha dorsal que preenche a maior parte do nosso tempo e um dos indicadores de felicidade da vida adulta, que é ser feliz no trabalho. Mas não é só ser feliz, também tem que ser realizado com o que faz, ou seja, um pacote completo. Será que eu tô sendo otimista demais? Já deixa aí nos comentários para eu saber se eu tô sendo muito otimista, porque o tema de hoje foi tentando trabalhar e me realizar. E me conta também nos comentários qual foi a sua pior bobagem que você já ouviu na entrevista de emprego e também com a sua tática para sobreviver numa segunda-feira. A minha, no caso, é dormir pelo menos 8 horas. Vamos rir juntos, ou, como sempre, talvez chorar, dos altos e baixos profissionais tentando ser feliz. Você já teve aquela vontadezinha de mudar de vida no domingo à noite? Aquela vontade de começar algo do zero, algo novo e deixar essas coisas que não te fazem feliz de lado? E claro, repensar toda a sua vida profissional. E esse pensamento, ele continua ali com você, ruminando na sua mente até o dia seguinte, na segunda-feira, quando de repente você pega um trânsito, um engarrafamento, e aí você começa a pensar e relembrar tudo. E aí você se pergunta, alguma coisa faz sentido? Você começa a se perguntar se o que você escolheu hoje para trabalhar realmente é algo que faz sentido, ou se tudo é reflexo daquela fake news de felicidade que te contaram sobre ser tão feliz no trabalho, mas tão feliz a ponto de não questionar absolutamente nada. Sim, porque muitos de nós cresceu acreditando naquele modelo hypado que eu comentei lá no episódio 2, e aí corta pra realidade vivendo esse modelo flopadinho e se perguntando como sua vida pode mudar e essa humilhação acabar. Agora eu acho que demos um salto com relação a pensar sobre felicidade e trabalho. Eu acredito muito que
isso veio depois da pandemia, em meio àquela tragédia, a gente passou a pensar, rever muita coisa sobre trabalhar. Você não acha? Muita gente meio que desacelerou, mudou de área, repensou o horizonte inteiro, e muitos de nós saímos daquele lugar comum de uma produção desenfreada e constantes tentativas de se encaixar nesse mercado de trabalho. Fora as gerações mais novas que têm outra relação com o tempo e com a ideia de atender a tudo que o mercado pede, né? E aí teve gente que pela primeira vez se perguntou: o que eu faço me realiza? E aí tem esse mercado de trabalho, esse labirinto do fauno, onde fantasias de carreira perfeita se misturam com a realidade cruel de pagar contas. O fauno te promete um reino de realização profissional, mas cobra em hora extras, ansiedade e aquele velho questionamento no banheiro: será que eu vendi a minha alma por um cargo? E será que você já parou para pensar que não trabalhamos só pelo dinheiro, mas também para responder aquela pergunta inevitável que todo mundo faz no churrasco de família, que é: e aí, o que você faz da vida? Como se a nossa identidade coubesse numa carteira assinada. Enquanto isso, tem gente que herdou um reino inteiro sem precisar enfrentar um labirinto, só se preocupando com a cor do próximo papel de parede. Ou seja, o desejo da maioria, né? Nada como ser herdeiro. E aí, dentro desse universo de quer trabalhar, há quem esteja agora feliz, trabalhando realizado, ganhando bem e com CLT ainda por cima, super satisfeito e pensando até em trabalhar um pouco mais. E há também uma parcela significativa que sofre calado, que sente na pele a saúde mental se esvair aos poucos a cada dia que precisa bater o ponto. E claro, há ainda uma variedade de pessoas que sequer conseguem pensar sobre esses pontos porque estão extremamente cansadas demais ou tentando sobreviver. Dado curioso e um tanto trágico é que doenças causadas por transtornos como ansiedade e depressão são a 4ª causa de afastamentos, segundo os dados do INSS. E de 2023 para 2024, pasme, teve um aumento de 67% no número de afastamentos por transtornos mentais. Ou seja, dentro desse dado, há muita coisa para refletirmos sobre trabalho, bem-estar e saúde mental. E há inúmeros motivos para a existência desse sentimento, desde problemas de gestão a problemas estruturais, condições de trabalho e até o salário. E um PS, quem nunca teve aquele líder que não respeitou a sua senioridade? É aquela pessoa que tá ali tentando fazer microgerenciamento, não deixando você se desenvolver, mas cobrando que você seja autônomo, sobretudo quando ele se esquece de alguma coisa, e que preveja ações que ele não viu, sabe? Fora as cobranças que nada tem a ver com a sua função e, claro, equipes subdimensionadas, porque eu nunca ouvi falar de nenhuma reestruturação de equipes que trouxe corte de pessoal, trazer uma melhoria efetiva para quem ficou. Você já? Se tiver, me contem nos comentários que eu vou realmente adorar saber. Eu sei, chegou naquele momento do podcast que você se identificou, né? Já pausa esse episódio, manda pra sua best ou pro seu best no trabalho, e daí você já tem assunto pra conversar na hora do café. Que tal? Fica de boas que eu não vou contar pra ninguém, nem pro seu chefe que você tá escutando esse podcast. Agora, muita coisa do que eu vou dizer aqui nesse episódio reflete muito a vivência de quem está nos grandes centros urbanos do Brasil, ou seja, nas capitais, em que todo dia enfrentamos trânsito, o custo de vida é altíssimo, o nosso poder de compra é duvidoso e, claro, a violência e a perda geral da qualidade de vida, ou seja, esse combo social impacta e muito no nosso sentimento de trabalhar. E aí, no meio desse cenário caótico, talvez você se pergunte: será que dá pra ser feliz trabalhando? E a resposta é um grande sim e não, porque vai depender muito de onde você vem, de onde você está, de onde você pretende ir e o seu estilo de vida. Porque para alguns trabalhar pode ser tudo e para outros um pesadelo, estilo aqueles filmes de terror duvidosos que tem aí nos catálogos dos streamings. É você ali escolhendo um caminho em que você sabe que vai se encontrar com um monstro e ele vai te fazer mal, mas você vai mesmo assim, porque você não tem muito pra onde correr. Haja saúde mental, não é mesmo? Apresentamos o Serenify, o app que ajuda empresas a cuidarem da saúde mental dos seus colaboradores. E o melhor, sem precisar aumentar salários ou melhorar condições de trabalho. Com o Serenify, seus funcionários têm acesso a playlists de sons de floresta para abafar o choro no banheiro, pílulas de mindfulness de 1 minuto entre uma reunião e outra, e a nossa feature mais inovadora, o botão Respirar Fundo, que dispara um e-mail automático para o seu chefe dizendo: só um momento, estou processando. Esse é o Serenify, tornando a rotina insuportável um pouquinho mais suportável. Experimente nosso plano grátis.
Nessa discussão sobre trabalho, eu não poderia deixar de citar aquele povo que acreditou e acredita nessa ilusão de se tornar um grande influenciador. Não necessariamente com conteúdo. Talvez ali divulgando um tigrinho, mas ganhando dinheiro suficiente para nunca mais pensar em imaginar acordar cedo na segunda-feira para trabalhar num lugar convencional. Mas o que eu acho pior mesmo nesse grupo é que alguns deles fazem piadas de péssimo gosto sobre CLT como se fosse algo pejorativo. Sim, existem esses seres abençoados, para não chamar de outra coisa. E aí vocês ainda dão palco pra esse tipo de gente. Ai, olha, sei não. Fora que as pessoas que acham que todo mundo tem que empreender. É muita ingenuidade, falta de caráter ou de noção. Escolha uma dessas três opções e me conte. E um adendo importante, ser CLT nesse mercado instável é uma excelente opção. E o problema não está na CLT, está talvez na empresa que você trabalhe. Porque se você tem um ótimo salário, boas condições de trabalho, uma equipe e um clima que te ajudam a crescer sem que você adoeça, eu garanto que ter um FGTS, plano de saúde, férias e 13º não vão te fazer mal, né? E nem me venha com esse discurso pronto de que o PJ tem essa liberdade, porque a gente sabe que a realidade no Brasil é um tanto diferente. Tem muita gente ganhando muito pouco como PJ, tendo as obrigações como CLT, sem a garantia dos CLTs. Olha que gostoso. Então vamos pensar primeiro no que faz sentido pra nossa realidade, antes de sair aí militando e falando besteira. Afinal, você precisa pagar seu aluguel, não é mesmo? Mas de onde vem essa fobia por trabalho, esse pânico de segunda-feira? E aí a gente olha pra história. Ao longo do tempo, o trabalhador sempre esteve nesse lugar de tensão diante dos seus empregadores. Na realidade, não é nem o empregador em si, mas toda essa estrutura de trabalho e social que absorve uma série de questões econômicas, sociais também e políticas. E hoje, olhando para esse capitalismo selvagem e num país como o Brasil, que é desigual em absolutamente tudo, não dá para esperar que o trabalho, as condições de trabalho e renda sejam iguais para todo mundo, não é mesmo? Se você acredita nisso, bom, de que bolha você faz parte para poder a gente conversar um pouquinho. Fato é que, de um lado, há cobranças absurdas por performance, por formação, inclusive partindo de nós mesmos. É aquelas vagas que pedem que você fale vários idiomas, tenha não sei quantos mil cursos, pós-graduação, MBAs, especializações e no final te pagam um salário mediano ou muito baixo e ainda por cima é PJ. Mas você tem que ter espírito de dono, sangue nos olhos e garra. E se você não tiver tudo isso, alguém no LinkedIn que não tem o que fazer vai te chamar de preguiçoso num texto em que cada parágrafo tem uma frase de efeito para que as pessoas consigam ler até o final sem surtar. Essa é a régua absurda que medem o nosso valor no mercado. É mole. É dos mesmos criadores de 1001 exigências, pouca autonomia e todo o seu conhecimento e inteligência subutilizado porque, veja só, a função que às vezes você está exercendo não explora as suas habilidades e qualidades. E tem uma coisa, tá? Se você ouvir que dá conta de tudo, nem sempre isso é um elogio. Às vezes é só normalização do desvio de função e você ainda não percebeu. E do outro lado, isso cria na gente aquela sensação de sempre estar desatualizado, de estar sempre numa posição vulnerável em que estamos perdendo alguma coisa e que esse concorrente, essa entidade onipresente e além do nosso espaço-tempo, está sempre disponível para tomar a nossa posição no primeiro vacilo que dermos. Será que sua fobia de errar ou perder o emprego vem daí? Ou seja, a estrutura social, ela é tão boa, mas tão boa que nos faz amar e agradecer por estar em algo insalubre por medo de perder pelo outro. Esse fantasma, que a gente nem sabe se existe, isso não é uma loucura? Agora não dá pra ficar anoiado assim, querendo absorver tudo e ter o currículo perfeito, atualizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, até porque mesmo se absorvêssemos todo o conteúdo disponível, se a empresa tiver de escolher entre reduzir custos pagando um salário para você ou deixar que uma ferramenta ou outras pessoas do time façam, adivinha qual ela vai escolher? Pensou? O que eu mais escuto dos meus amigos, coincidentemente os que estão super sobrecarregados, é sobre essa rotatividade no trabalho. É do nada uma demissão e uma contratação, quase um BBB, cada semana tem uma pessoa nova chegando e outra saindo. Será que isso não quer dizer alguma coisa sobre clima e condições de trabalho? Mais uma coisa para você pensar. E olha, aqui meu papel não é demonizar os empregadores não, tá? Eu nem gosto disso, não acredito nisso, acho que esse não é o caminho. Sabemos que há inúmeros desafios, principalmente para quem empreende, para os microempreendedores e para o empresariado em geral no Brasil, que tem estrutura burocrática, defasadas, problemas com mão de obra. Fora que o empresariado é super importante para fazer a economia girar, o dinheiro circular, mas não dá pra gente achar que as posições de poder são iguais, né? E menos ainda que o empregador tá salvando a vida do trabalhador por ter lhe dado um cargo e lhe pagar um salário. Calma, não é bem por aí. É uma troca
troca, o trabalhador ajuda o empregador a prosperar e o trabalhador também prospera. Pelo menos em tese, não é mesmo? Mas talvez você só precise encontrar o seu emprego dos sonhos para ser feliz. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro dia do onboarding da Cultivo e Companhia, onde sua vida tem muito valor. Eu sou seu mentor aqui, tá? E eu vou te guiar pelos corredores. E já te aviso que aqui o nosso maior ativo, depois do café gourmet, é claro, com gosto de esperança, é você, tá bom? As pessoas aqui são o maior ativo. Nosso lema é: produza 200%, sonhe 300% e sue com os slides abertos. Olha a nossa foto aqui do nosso CEO que acompanha todas as mesas, pra gente se inspirar nesse grande homem. Aqui nós somos mais do que amigos. Ah, que diferente. E como é o clima por aqui? Aqui é sempre um eterno verão. Temos uma mesa de ping-pong enorme que vira o point do sacrifício e sair daqui toda sexta-feira um pouco mais tarde. Tem MacBook até pros estagiários, você acredita? E tem fruta à vontade. Eu adoro. E se você ouvir alguém falar que tem crise de ansiedade, não acredita não, tá? Aqui todo mundo é igual. Todo mundo tem demanda extra. É importante ser democrático, né? Claro. E você terá a oportunidade única de trabalhar nos sábados para se conectar com sua criança interior, sabia? Através daquelas planilhas ali até você bater sua meta. Tipo aquele jogo do War, sabe? É muito excitante. Eu adoro. Aos sábados? Isso é opcional? Claro que é opcional, menina. Ninguém é obrigado. Mas a última pessoa que não veio acabou saindo no último layoff. Ele tinha 10 anos de trabalho aqui, você acredita? Então fica a dica, amiga. Mais alguma dúvida? Gostei de você, seu cabelo é lindo. Qual que é seu signo? É peixes. Bom, e o salário? Ora, deixa disso, pisciana. Aqui é o emprego dos sonhos. Oferecemos experiência, networking e exposição à nossa marca. Só de você pôr o nosso nome no seu currículo, seu LinkedIn vira assim, uma chuva de interação. Uma maluquice. É muito bom estar aqui, sabe? É uma grande família. Mas ainda assim, né? Formalmente a gente paga um auxílio mensal via PJ. E acredite, um gift card de R$20 no seu aniversário. É muito legal. E sabe o que é mais legal ainda? É que o 13º é uma mentoria online com os nossos sócios. Isso é disputadíssimo, você não tem noção. Aqui a gente valoriza muito conhecimento. Para você ter ideia, essa mentoria ela custa R$10 mil e acaba saindo de graça pra gente. Não é incrível? Mas... Shhh, sem militância, tá? Sem militância. Não se esqueça que o dinheiro é uma construção capitalista ultrapassada. Você não acha? Você é tão jovem. Vamos investir em conhecimento. Aqui trabalhamos com propósito e não com salário. Entendi. Posso pagar meu aluguel com propósito, então? Exatamente! Olha só, você já está alinhada com os nossos valores. Segunda-feira você terá o primeiro dia com a sua equipe e eu tenho uma dica já para te dar. Eles gostam de uma bajulaçãozinha básica, são focados em resultados e em bater a meta, custe o que custar. Então você já sabe, né? Sangue nos olhos. Parabéns por essa conquista. Ei, que cara é essa, hein? Oh, você tá chorando de emoção. Que lindo! Agora, nessa dinâmica de empreender, eu acho muito curioso que hoje, 2025, ainda temos uma grade curricular nas faculdades e universidades que não se conectam muito bem com os desafios do nosso tempo, como ela poderia. Eu não sei qual é a sua formação, mas a minha, por exemplo, é em comunicação. E eu tenho 2 diplomas, tipo o marido da Rochelle. E na minha área, a gente não é estimulado a empreender na profissão enquanto ainda estamos dentro da própria universidade. Quando eu digo empreender, não é necessariamente criar um negócio, criar um unicórnio no Vale do Silício, mas de sermos capazes de refletir sobre o nosso saber e tomar uma ação estratégica para sobrevivermos nesse mundo instável fora da faculdade. Isso meio que quer dizer sermos capazes de construir inteligência o suficiente para pensar nas nossas formas de atuação e de manutenção, mas normalmente a gente aprende a ser técnico, a executar uma função específica e o resto, essa tal prática, esse tal know-how, a gente aprende com o mercado. Mas será que dá pra gente deixar nas mãos do mercado a sobrevivência das nossas próprias profissões? Porque historicamente ele descarta tudo que deixa de ser rentável num piscar de olhos.
olhos. Agora, se a gente é capaz de gerar inteligência e ter ativos, nenhum IA consegue roubar o nosso emprego e a nossa longevidade profissional. E eu acredito muito que nenhuma profissão formulada ali no século passado foi capaz de prever tantas mudanças no mundo, nem na última década, para ser mais próximo. Quer dizer que a universidade tem que servir a esse mercado multipolar que muda de humor todos os dias? Não, mas alguma coisa precisa ser pensada para dar conta dessa dinâmica de hoje, porque a crise das profissões, quando ela bate na nossa porta, ela chega levando toda a nossa confiança e autoestima, nos colocando como profissionais facilmente descartáveis e fora toda essa uberização que torna o nosso dia a dia precário e exaustivo. Da sala de aula para o mercado, a gente se forma técnico, mas precisa virar estrategista. E enquanto a universidade ensina os caminhos com um certo delay, a realidade nos joga na uberização das profissões, onde a gente trabalha muito, ganha muito pouco e só os donos dos meios estão sorrindo agora. Olha que legal. É você aí, vivendo essa tal liberdade do capitalismo, mas não consegue pagar o seu aluguel e chora por saber que ainda tem que pagar o condomínio. E isso tudo reflete uma desigualdade histórica. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E até hoje, debater direitos de empregada doméstica, por exemplo, é um grande tabu. Enquanto isso, também tem os seres iluminados que acham que programa social é mimimi e um projeto comunista. Gente, quem consegue sobreviver no salário mínimo nesse país sem surtar? Me contem, porque eu vou adorar conhecer também essa pessoa. E aí, também, às vezes, falta a autocrítica de algumas empresas e empresários diante da baixa produtividade e desmotivação geral do trabalhador. Falta pensar, será que eu estou sendo realista com o que eu tenho e com o que eu quero para o meu negócio? Com o que eu tenho condições de investir? Será que eu trato bem os meus funcionários? Veja essa escala 6x1, por exemplo. Pega uma pessoa que ganha um salário com seus devidos descontos, trabalha 6 dias por semana, sendo que nesses dias ela demora 2 horas para chegar e 2 horas para voltar. Que tipo de vida que ela tem? E dentro dessa lógica de tratar bem, de oferecer o mínimo sem alardear como se fosse o máximo, temos outras questões complexas de cada região do país. Então a dinâmica do capitalismo, ela é muito clara. No geral, para que uns trabalhem pouco, outros precisam trabalhar muito, mas muito mesmo, e ganhar menos ainda. Se vacilar, ganhando até umas doenças físicas e outras mentais. É uma beleza esse jogo. Então o Brasil é esse país em que a desigualdade também se dá no mercado de trabalho. Diferenças salariais entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, escalas surreais de trabalho para alguns e outras escalas que você até duvida se há um emprego ali. Agora eu já vi casos de pessoas que não estão felizes nos seus trabalhos, mas que não saem dele. Ou porque não podem, ou por acomodação. E ali, infelizes trabalhando todo santo dia, adoecem porque temem 1. O espaço vazio e o impacto de recomeçar e se reinventar. E 2. O julgamento que as pessoas irão fazer delas. Sim, porque as pessoas têm essa coisa de diminuir o valor dos outros e delas próprias a partir do trabalho ou do posto que ela ocupa. E se você duvida, basta você sair do seu emprego para que quase todo mundo que você falava todos os dias, seus grandes amigos, essa grande família, nem olhar na sua cara. Mas adoecer de infelicidade e frustração pode, né? E eu lembro de ter vivido exatamente esse impasse. Eu estava num trabalho que, em teoria, tinha tudo para dar certo. A equipe tinha pessoas muito boas, o clima era leve, mas no fundo, eu sentia que faltava alguma coisa muito essencial. Não era sobre os meus colegas, nem sobre a empresa em si, mas era sobre mim, sobre essa sensação incômoda de estar investindo tempo e energia em algo que não me fazia crescer do jeito que eu esperava. E essa percepção, ela foi crescendo aos poucos. Primeiro veio aquela dúvida, será que eu tô exigindo demais? Depois veio o incômodo quase físico de, será que eu tô me incomodando? Cara, eu acredito muito em energia e intenção, que quando eu entrei de férias desse emprego, eu deixei claro na minha mente que eu não iria voltar. Eu literalmente decidi que seria um caminho sem volta, mesmo sem eu saber qual seria esse caminho. E eu acho que quando a gente decide algo sobre a nossa vida, as coisas meio que se arrumam. E aí, no meio dessas férias, eu recebi uma proposta muito provável de acontecer de uma outra empresa, onde eu pude ser muito mais feliz e realizado. Então, às vezes, a gente só precisa mesmo aceitar que o primeiro passo precisa ser dado, e também ter coragem para dar esse primeiro passo. E eu sei que há todo um romantismo em cima dessa coisa de recomeçar, se reinventar, como se isso fosse algo simples, algo mágico e rápido. Só que muitas vezes essa reinvenção vem por uma necessidade de sobrevivência ou para sanar uma dor. E tanto recomeçar quanto se reinventar são processos extremamente cansativos, instáveis e, claro, com muitas dores também. Não caio naquela fique de vale tudo em que a Raquel tá lá perdendo tudo e indo pra praia vender lanche feliz. Resistir na vida real é super cansativo.
sonho, mas se realizar se torna algo impagável quando acontece. Ainda assim, decidir ficar onde está é uma escolha um tanto delicada e cada um sabe de si. Às vezes você tem uma família, às vezes você tem um financiamento para você pagar, às vezes você depende de um plano de saúde, mas sabe o que é que as pessoas normalmente não percebem? Toda essa pressão, ela pode ter um impacto muito maior, tocando em pontos inimagináveis emocionalmente, quando, por algum motivo, elas deixam o emprego de repente e toda aquela rotina e vida conhecida. De repente, é como se nada mais fizesse sentido, num misto de vergonha, confusão mental e medo do que vem por aí. E claro, um monte de mentores e pessoas dizendo todo santo dia que o trabalho dignifica o homem e por isso você deve voltar para o mercado o mais rápido possível, ouvindo tudo e aceitando até o inaceitável. É mole. Top 3 frases que te fazem pedir demissão mentalmente até mesmo no dia que você recebe salário. Pegue seu papel, um lápis e veja quantos você já ouviu. Valendo! Número 1. Aqui somos uma família. Tradução: vamos te explorar e cobrar lealdade eterna. Número 2. Precisamos de alguém proativo e que vista a camisa da empresa sempre. Tradução: esperamos que você faça seu trabalho e de mais 3 pessoas sem reclamar. Número 3. Isso é uma ótima oportunidade para o seu crescimento. Tradução: você vai trabalhar muito e ganhar muito pouco. E aí, quantas você marcou? Me conta nos comentários e lembre-se, se você ouviu todas elas, meus pêsames e parabéns pela sua resistência. Vocês já repararam como a busca de um emprego qualificado é cansativo nesse mercado, dependendo aí da sua profissão ou senioridade? São processos seletivos longos, que pedem que você dê respostas e soluções sobre uma rotina que você não conhece, com um sorriso no rosto, claro, porque se você não for simpático, as suas chances vão ser mínimas. E aí, tendo feito todo esse esforço, entrevistas e mais entrevistas, cases e mais cases, a moça da RH simplesmente some quando você pergunta sobre a seleção, mas segue ali postando frases e textos motivacionais no LinkedIn. E no final, meses depois, você recebe um e-mail genérico dizendo que vão guardar o seu currículo com muito carinho porque a vaga foi fechada com a outra pessoa. E spoiler, essa é uma das fics que o RH adora contar. Depois da seleção, dificilmente alguém vai lembrar de você, por melhor que você seja. E nisso também tem as empresas picaretas, se é que dá pra chamar de empresas, que fingem que estão contratando. São vagas fantasmas que ficam o ano inteiro ali aberta e ninguém consegue ocupar, ela não fecha nunca. E aí você se encoraja, se inscreve, faz o case, que muitas vezes é trabalhar de graça, e nem retorno você recebe. E nem precisa dizer que isso é uma baita falta de respeito, noção e, acima de tudo, empatia. E um adendo super importante sobre seleção é que esse mercado que a gente vive, ele criou essa aura tão grande desse concorrente saber muito mais do que a gente, que muita gente, principalmente as maiorias minorizadas, como os negros, mulheres, LGBTs, acabam tendo medo de aplicar para uma determinada vaga por se sentir insuficiente. É aquela velha síndrome do impostor. Enquanto os privilegiados, com os contatos certos, a segurança que só a sociedade sabe dar, elas encontram empresas e oportunidades com uma facilidade muito maior, mesmo não tendo ali as suas qualificações em 100%. E a gente nem precisa falar do quanto isso tudo é injusto, né? Por isso, eu lanço aqui um manifesto que a gente se inscreva e seja cara de pau em algumas vagas sim, porque se a gente sentir que tá ali compatível com 80%, com 90% de um job description, não há impedimento pra gente se inscrever. A gente é capaz de fazer muita coisa e muita coisa a gente vai descobrir no caminho também. Então, se inscreva nas vagas que você sente que é pra você e confia que vai dar certo. Vamos lá. E ainda falando de picaretagem, tem aquelas vagas de emprego que são falsas, que na verdade são só uma isca pra roubar dados das pessoas ou dinheiro. Sabe aquela vez que um cara falou que ia construir um shopping e aí rendeu uma multidão de pessoas no dia seguinte e era tudo mentira? É tipo isso. É brincar com o emocional de quem está ali buscando a oportunidade. E hoje, pra você ver como a coisa tá tão louca, tem robô que liga pra gente, manda um WhatsApp dizendo que tem uma vaga, que tem uma oportunidade imperdível pra gente, que você tem um determinado perfil pra determinada coisa, sendo que você pode estar empregado, ser herdeiro, nunca ter entrado no mercado, mas as pessoas conseguem seu número e ligam pra você e você fica, ué, o que tá acontecendo? Porque o golpe é universal e ele atira pra tudo quanto é lado, até eles acharem uma vítima. Vimos o seu currículo e ele atende às nossas necessidades. Seu salário será de 20 mil. Chame no WhatsApp para saber mais. Eu tenho uma opinião bastante pessoal sobre processos seletivos e aí ninguém é obrigado a concordar. Mas eu verdadeiramente acho que as empresas podem sim melhorar os seus processos seletivos e adotarem posturas mais humanizadas nesses processos. E isso passa em usar IAs com inteligência ou simplesmente não usar, porque nada adianta você usar uma plataforma se você não consegue ter o mínimo de cuidado com essas pessoas que estão tendo contato com a sua marca. E para você que já passou por um processo seletivo enorme e a empresa não teve nem a dignidade de te retornar, eu te digo que
que isso não foi uma reprovação, foi um livramento, porque imagina o que você vai viver no seu dia a dia. Então a gente tem que parar de normatizar essa cultura snob dos RHs e o desdém diante de pessoas que estão buscando oportunidade, seja uma primeira oportunidade de quem ali acabou de se formar, ou uma recolocação. Gente, expectativas estão sendo criadas desde o momento que você se inscreve na vaga. Imagina para uma pessoa que está numa situação delicada que fica ali esperando resposta. É aquela história do tão perto e tão longe. Isso é muito cruel, porque aí quando a pessoa recebe aquele e-mail frio de que não foi aprovado, ela começa a se perguntar, será que eu não sirvo para nada? E a resposta é um grande não. Você serve sim. O sistema é que não serve mais pra gente. E essa lógica de deixar que a IA resolva qual vai ser o candidato perfeito, o candidato ouro, entrevistas baseadas em critérios não tão claros, entrevistas feitas por robô. Será que isso tudo é inteligência ou é negligência? Você prepara o seu currículo, faz uma carta de apresentação cuidadosamente pensada e ela nunca vai ser lida. Não por você não ser bom, obviamente, mas porque seu currículo está sendo rejeitado por uma máquina. E talvez porque você não usou a tal palavra-chave do algoritmo. E aí, claro, tem gente vendendo curso para poder resolver isso. Porque, veja só, desespero também é um nicho de mercado. É uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Será que isso tudo é saudável e sustentável? Amiga, é hora de escrever a carta de apresentação. Tô aqui a tempo. Vamos lá, me ajuda. Claro. Caro recrutador. Não, sério demais. Estimado recrutador. Falso. Meritíssimo. Não, só usam isso no direito. Eu vi a menina do TikTok. Vossa Santidade. Que? Ok, vai ser. Olá, time de recrutamento e seleção. Agora vamos para a parte do texto. Vamos lá. É com grande entusiasmo que me candidato à vaga de assistente administrativo pleno na empresa dos sonhos. Desde criança, sonho em preencher planilhas com excelência e otimizar processos. Será que eles acreditam? Claro que não, Miguel. Eles nem vão ler. Essa empresa usa IA e uma plataforma meio bomba. É só pra ver se você é bom em mentir sob pressão. Já sei. Coloca ali que você ama desafios. Amo desafios. E busca um ambiente dinâmico pra... Eu te amo, empresa. Quando eu vi a vaga, pensei, é hora de chegar nela, nós temos um pro outro. Pera, isso é declaração do Tinder ou uma seleção? Pelo amor de Deus, eu só preciso pagar o aluguel. Enquanto isso, do outro lado... Nossa, outra carta. Sou proativo, comunicativo. Pula, 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 próximo. Quer saber? Acho que vou ignorar esse anúncio da vaga e fazer uma seleção interna. Uma eternidade depois... E aí, amigo? E aquela vaga? Até hoje não me retornaram. Minha carta ficou tão legal. Fiz vários testes e tal, e nada, sumiram. O Ghost chegou até no mercado de trabalho. Que gostoso, hein? Entendendo essa dinâmica de ser feliz no trabalho, talvez você demore para entender e sentir que você precisa pensar muito bem quais serão as suas escolhas. E isso passa, claro, por saber o que você quer, o seu próprio valor, o que você realmente gosta e o que você pode fazer de prático para que sua vida no trabalho não seja mais do que uma obrigação que te faz adoecer. E um ponto importante nisso tudo é que a realização nem sempre vem no mesmo tempo que o sucesso financeiro. E isso é muito comum da gente acreditar porque meio que consideramos uma pessoa bem-sucedida aquela que tem um emprego bom, uma casa, um carro, um apartamento, dinheiro para gastar, fazer essas viagens internacionais e postar nas redes sociais. Mas tem um delay ali entre uma coisa e outra. E é importante a gente não perder de vista que nesse jogo de tentar ser feliz no trabalho, não dá pra gente simplesmente viver de luz, fazer somente o que a gente gosta, o que a gente quer, se isso, claro, não render algum dinheiro. Porque o dinheiro é importante pra gente se manter e ter condições de ter uma independência. E a verdade é que a realização e o dinheiro, elas não chegam no mesmo pacote. Enquanto as redes sociais vendem essa ficção de que você vai encontrar um trabalho home office, que você vai ganhar 50 mil por mês, a realidade é que a realização pode ser simplesmente encontrar um trabalho que não te destrua emocionalmente. E sabe qual que é mais louco nisso tudo? Ter que dizer exatamente o que eu acabei de dizer. Ter um trabalho que não adoece já é um privilégio. Isso deveria ser o básico, você não acha? Realização no trabalho, eu acho que é quando você consegue ter calma e entregar aquilo que você precisa entregar da melhor forma. Eu acho que tá num lugar em que eu tenha qualidade de vida. Acho que isso, com o passar dos anos, tem ficado mais forte pra mim. Eu acho que nada mais é do que ter dinheiro. Ganhar dinheiro. Mas eu acho que de um modo saudável. Sabe, quando você tem uma equipe que chega junto, que trabalha junto, que todo mundo cresce junto, sabe, sem usar ninguém como degrau para chegar a algum lugar, mas que todos trabalham de maneira saudável e num ambiente feliz, sabe?
entendo que um ambiente de trabalho tem seus percalços e tudo mais, mas que acho que é uma equipe, sabe? Todo mundo ali tá para ajudar um ao outro, todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem sua forma de trabalhar, e acho que essa reunião ela só tende a crescer cada vez mais a equipe. Eu acho que a realização num trabalho é estar num ambiente seguro pra ser como se é, sabe? Tipo, que a diversidade não seja só algo pra estar na imagem, mas pra estar no dia a dia, né? E isso passa por pessoas de grupos diversos também estarem em lugares de poder e de decisão. Se eu consigo me ver num lugar seguro, acho que me sinto realizada. Claro que o salário e condições de trabalho justas contam também. Eu acredito muito que a gente tem que buscar formas de encontrar a felicidade, de se realizar, mesmo que seu momento atual não seja o melhor. Eu mesmo sempre tive meus projetos paralelos, os meus hobbies e um respeito absurdo pelo meu tempo livre. Quando eu saí de uma empresa e trabalhei em uma outra que nunca me acionava no final de semana, eu comecei a entender o que é qualidade de vida e que ela é um valor inegociável. E é óbvio que a maioria das pessoas tem seus trabalhos bons, com o mínimo de estrutura, conforto, mas não dá pra gente falar em realização e de ser feliz sem considerar essa realidade dessas pessoas que sonham com um trabalho bom, que te faça bem, com um salário digno, que não faça todo mês ela ter que entrar no cheque especial pra fazer umas compras no mercado, porque aí a gente vai cair naquele mesmo lugar de sempre, que tudo é uma questão de educação financeira, e nessa coisa de jogar a culpa sempre pra vítima, que é tão comum no Brasil, a gente acaba não discutindo melhoria de condições de trabalho, poder de compra e qualidade de vida, e aí a gente fica esperando do céu cair esse milagre, porque pra muitos a necessidade de sobrevivência é o nível 1 de uma escada até a felicidade. E esse degrau que custa ser subido para chegar no 2, que seria da realização, essa felicidade, esse orgulho, é tão grande, é tão exaustivo que a pessoa desiste no meio do caminho, ela já começa a se cansar e se torna uma pessoa apática e deixa pra lá. E não nos enganemos, não existirá nenhum trabalho 100% perfeito, mas vai existir sim um trabalho que você construirá a perfeição a partir do que você é, do que você consegue aprender e de como você lida com os contrastes que são comuns na vida adulta. Mas mais do que isso, você precisa entender e se perguntar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu posso oferecer nesse mercado de uma forma que não me faça adoecer, tentando ser algo que é impossível. Ter essa clareza é uma bússola no meio desse caos. Mas claro, se você estiver numa situação de muita urgência, as coisas serão mais desesperadoras mesmo. Mas uma vez que foi superado esse estado, priorize encontrar a sua própria rota. E aí, nessa conversa toda, é você ali, sozinho, fazendo escolhas numa cidade grande, nesse mercado ali, buscando a sua realização, com um diploma debaixo do braço e com um sonho no outro, você tendo que lidar com muitas instabilidades, o desconhecido, para conseguir sobreviver nele e encontrar um sentido. E sempre vai existir o desafio inerente de se manter no mercado, de estar no mercado ou voltar a ele. Mas eu acho que com o tempo, a gente adquire uma certa sabedoria para poder passar pelos altos e baixos sem se autodepreciar. Porque no final das contas, se deu certo ou se deu errado, você ganhou a experiência. E se você tiver ido atrás e ter agido em prol da sua realização, você merece todo o respeito do mundo, não importa o que o mercado diga, o seu chefe ou aquele post sem noção tóxico que tá no LinkedIn. Chegou a hora daquele jogo que você não ganha absolutamente nada, mas eu vou amar sua participação. Chegou a hora do quadro Vai na Fé ou na Fanfic. São sempre duas escolhas, muito boas, claro, e você só pode escolher uma. Vamos às de hoje. Opção 1. Você abraça a pejotização, vira um expert em emitir nota fiscal, monta seu home office instagramável e vive a liberdade de ser o seu próprio chefe. De brinde, você leva a estabilidade financeira como estilo de vida e a ansiedade de saber que seu plano de saúde é torcer para não ficar doente. Opção 2. Você entra de cabeça na CLT, abraça essa estabilidade relativa, o FGTS e o Vale Refeição. De brinde, você ganha uma sensação constante de estar vendendo a sua alma pelo seu 13º e toda vez que você bate o ponto, uma pergunta existencial surge na sua cabeça que é: isso tudo é isso mesmo? Hoje é dia do gerente dar uma louca e eu tenho mais uma opção. Olha que gostoso, hein? Opção 3. Você decide acreditar em si e ter paz no coração. Segue sua intuição a ponto de rejeitar propostas que parecem muito boas, mas sua intuição diz que não. Tudo isso pelo seu sonho de viver a realização fazendo o que você ama. De brinde, você ganha aquela velha sensação de que: será que eu estou atrasado? Será que não é hora de pensar em aceitar qualquer coisa ou fazer um concurso público? Tempo na tela! Vai lá, escolhe uma e você já sabe, se você não escolher, a vida vai escolher por você. E não se esqueça, ela tem um humor de centavos. E spoiler, qualquer que seja a escolha, vai te trazer lições e talvez noites sem dormir. Mas a questão é, qual insônia você prefere?
Então, no final das contas, dá pra ser feliz trabalhando? Talvez a pergunta certa seja, dá pra ser inteiro apesar do trabalho? Porque a gente passa a vida tentando se encaixar numa planilha, num cargo, num tal fit cultural, a gente se corta, se diminui, se molda pra caber. E no processo, a gente esquece uma verdade que é fundamental. Você não é seu cargo, o seu salário e nem a produtividade que aparece naquela planilha de um gestor que vai ter que definir qual vai ser o próximo corte. A realização não é um cargo ou um post no LinkedIn. Não é um salário de 5 dígitos com poucas horas semanais. Mas talvez seja essa paz genuína de você acordar, se levantar e viver a sua vida, sua semana em paz. É você viver a sua vida sentindo que o trabalho está se encaixando a ela e não o contrário. Ter a consciência leve, sabe? Você dá o seu melhor e você é reconhecido por isso. Você não precisa vender sua alma. É você não temer ouvir aquela vinheta do Fantástico por lembrar que o dia seguinte é a segunda-feira. E aí nessa história toda, eu lembro de uma professora que foi a minha orientadora na minha primeira graduação. E ela me dizia, tem que ter tesão. E quando ela estava falando isso, ela não estava falando daquela paixão cega e exploratória, mas ela estava falando daquele fogo que move, que faz você se levantar nos dias ruins, porque você sabe que no fundo existe um propósito que é seu e não necessariamente do cargo que você ocupa de uma determinada empresa. É você encarar essa conexão como algo real. Então, se você se sente deslocado, meio exausto e se até chorou por causa do trabalho e mentiu dizendo que estava ótimo para ser produtivo, saiba que eu te vejo e essa sua dor, ela é real e nunca vai ser um sinal de fraqueza, mas sim uma clara sequela de um sistema doente que adoece as pessoas silenciosamente e nos vence pelo cansaço. A realização não é uma ficção. O maior ato de rebeldia não é trabalhar mais horas para você provar que tem algum valor. É você viver mais, é você desligar as notificações depois do horário, é dizer não, é respeitar e priorizar o seu sono, é buscar um trabalho que no mínimo não apague sua luz. E a gente tem que parar com essa mania de normatizar não ter tempo para amigos, não ter tempo para ler, para assistir alguma coisa, não ter tempo para se divertir. Isso é uma loucura. Se você consegue encontrar seus próprios caminhos, isso por si só já é um passo à frente rumo à realização. E não tem uma fórmula exata, não adianta copiar do coleguinha e nem se comparar. Como eu falei lá no episódio 2, que ótimo que hoje em dia a gente entende que não precisa ser uma coisa só a vida inteira. Que ótimo que tem uma geração aí inteira pensando que o trabalho precisa ter outro sentido e buscar novas formas de encontrar a felicidade nele, e não só a sobrevivência. A gente tem que lembrar que todo trabalho tem seus desafios, mas se a gente está ciente de onde está, do que quer e do que gosta, a experiência pode ser muito menos traumática e menos cansativa. Faça uma escolha, mesmo que no começo tudo seja turbulento, e certamente será, e siga ela até onde fizer sentido, porque às vezes a vida testa a gente pra gente ter certeza do que a gente quer mesmo, se tem paixão suficiente pra isso. E se você precisar, recomeça, não tem problema nenhum recomeçar. Ninguém melhor do que você pra entender o que é que te faz feliz e ponto. Ah, e outra coisa muitíssimo importante, nenhum não em um processo seletivo, nenhum chefe tóxico, nenhuma meta absurda pode tirar de você o seu próprio valor. O simples fato de você existir já é o suficiente. Porque no fim, a única coisa pior do que ter um trabalho ruim é deixar que ele defina quem você é. Mas e você? Sente coragem de atravessar um rio, se perder nessa correnteza e enfim chegar do outro lado, feliz e fazendo o que você gosta de fazer? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu comentário, um like, sua história, compartilhar esse podcast com alguém. Isso é super importante para ajudar o podcast a crescer e criarmos coisas novas. Eu tenho certeza de que algo que foi dito aqui fez você se identificar de alguma forma e também você lembrou de alguém. Então manda para essa pessoa e divide esse momento com ela. A temporada segue com mais alguns assuntos capazes de despertar aqueles gatilhozinhos, mas tudo isso é parte desse caos de tentar ser feliz. Eu te vejo nos próximos episódios e até lá, tenta não surtar lendo as mensagens do grupo no WhatsApp do trabalho e nem se forçando a fazer um post fake no LinkedIn. Afinal, inventar ser feliz é só mais uma forma de ser infeliz. Um beijo, um cheiro e até o próximo. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando.